Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a esse canal. Confesso que não achei que esse seria o primeiro vídeo aqui do canal, mas quero seguir sendo obediente ao Senhor e trazer essa mensagem aqui, porque Ele tem me incomodado já há algum tempo para trazer essa mensagem. E apesar do título, eu quero deixar bem claro aqui que não vai ser algo alarmante, não quero trazer nenhuma mensagem sensacionalista, qualquer tipo de desânimo, né, em quem esteja me ouvindo. Tudo começou em 2022, quando eu já estava fazendo algumas orações, né, na verdade, pelo Brasil. Eu fazia algumas orações, assim, de forma muito aleatória, mas nada, assim, pontual, sabe? Nada com muita intencionalidade. Até no meio do ano, né, que eu faço aniversário em maio, eu ganhei uma bandeira do Brasil. Depois se eu tiver foto, eu posto aqui. Logo depois desse período, foi em junho, eu fiz a minha primeira oração já com essa bandeira, né? Eu estendi ela na cama, coloquei minha Bíblia ali, comecei a ler a palavra e comecei a orar e falar com o Senhor. E foi a primeira vez que eu orei pelo nosso país, né? Pela igreja do nosso país, de uma forma geral, com uma intenção. E nesse dia, o Senhor me trouxe uma palavra muito dura e que ela ecoa no meu coração até hoje. E que era exatamente assim. Enquanto eu orava, o Senhor falou muito sobre os jovens, né? Sobre os adolescentes, sobre a juventude de uma forma geral naquele dia. E o Senhor falou que estava levantando muitos jovens. Ele me interrompeu enquanto eu orava e falou assim: estão misturando o santo com o profano. Estão misturando o puro com o impuro. Deixem que eu vou tirar. Se santifiquem. Busquem a minha face. E foram essas as palavras do Senhor. Na hora em que eu estava orando, eu simplesmente paralisei. E naquele momento, né, logo em seguida, a oração, eu lembro de ter compartilhado com o meu pastor, né, com os meus pastores. Eu não tinha noção do que Deus estava me entregando, do que Deus estava falando comigo. Eu confesso para vocês que eu achei até que fosse algo relacionado, tipo assim, à minha igreja local. Compartilhei com o meu pastor justamente nessa intenção, a gente orou juntos, né, sobre isso. Mas eu não tinha, por mais que eu estivesse orando pela igreja brasileira, pelo nosso país, de uma forma geral, eu não achei que Deus estivesse me entregando algo nesse sentido. E eu guardei essa palavra e de lá para cá, o Senhor sempre trazendo palavras específicas a respeito da nação. Só que eu guardei essa palavra muito específica e continuei orando, continuei intercedendo. No mesmo ano, né, foi ano de eleição e orei. E, inclusive, o Senhor já havia confirmado no meu coração de que o atual presidente iria entrar e seria uma permissão de Deus. Mas o Senhor falou naquele momento que era necessário isso acontecer, para que as pessoas se voltassem de fato para Ele. Quando foi no ano passado, mais ou menos agosto, setembro, minha irmã teve um sonho, e ela costuma me chamar de José, porque quando ela tem sonhos e que ela não consegue interpretar, ela sempre me pergunta, ela já me chama José, tá por aí. Ela falou assim: Ju, tive um sonho muito engraçado até, porque lembrei logo do meu pai, porque meu pai, né, já falecido, ele falava muito sobre isso. Ele falava assim: Deus me deu um martelo e um pilão, que é para socar essa nação. Ele falava até muito dos pastores, é para socar esses pastores da nação e tal. Só que assim, meu pai já era uma pessoa de idade, viveu muito tempo preso na religiosidade mesmo, assim, do que a gente conhece, diferentemente do que é o real, né, cristianismo, o evangelho, de fato. E era uma pessoa não muito instruída, então a gente até relevava algumas coisas que ele falava, a gente até achava brincadeira. Eu lembro que depois que ele faleceu, a gente até brincou sobre quem teria herdado, né, o martelo e o pilão ali que Deus tinha entregado para ele. E minha irmã me contou esse sonho, falou: Ju, eu sonhei com um martelo. Ela deu a descrição do sonho, mas assim, os itens, né, que apareceram, que chamou a atenção dela foi exatamente isso: o martelo e o pilão. Isso foi numa segunda-feira que ela me chamou. A partir daquele dia, eu falei com ela, falei: Lu, agora eu não tô conseguindo, né, ter nenhum tipo de entendimento em relação a isso, mas eu vou orar ao Senhor. E eu fiquei 3 dias. Comecei naquele mesmo dia, orei, coloquei aquilo diante do Senhor. No segundo dia também, quando foi no terceiro dia, eu já tinha feito meu devocional e assim, mas eu não queria sair dali, eu tava, né, orando e falando com o Senhor.
e sentindo um peso muito grande assim, no meu coração. Eu falei, Senhor, eu tô sentindo que o Senhor quer falar mais, eu tô sentindo que o Senhor quer trazer alguma coisa, traga ao meu coração aquilo que o Senhor deseja falar. Foi quando o Senhor começou a descortinar, né, na minha mente, na minha vista também, o que Ele queria falar. Ele me deu 2 passagens a respeito do martelo e do pilão. A primeira é Provérbios 27 e 22. Ainda que se moa o insensato como cereal no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez. E depois Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Aí aqui, de agora em diante, eu vou ler para vocês primeiro um trecho de que, assim, o entendimento que eu fui tendo conforme o Senhor foi falando comigo, porque foram muitas coisas, então depois eu peguei o telefone muito rápido para anotar. E algumas coisas eu consegui anotar exatamente como a palavra que o Senhor me deu, até porque Ele me deu o versículo, né? E foi assim: os maus pastores, os falsos profetas e sacerdotes que estão contaminados e encheram a casa do Senhor com suas maldades, levando as ovelhas à destruição. Esses Deus irá tratar diretamente com cada um. Assim diz o Senhor, em Ezequiel 34:10. Eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. As orações não estão passando do teto. Estão vazias de arrependimento. Fazem jejuns e campanhas para si mesmo. Buscam todos os dias ídolos para si, mas são incapazes de ouvir a voz do Senhor. Sequer a conhecem, pois estão terceirizando a sua intimidade com Deus. Com isso, os lobos estão devorando vocês, comendo suas carnes e entregando aos seus aliados. Se voltem ao Senhor. Se voltem para aquele que pode livrar a sua alma do inferno. Se voltem ao Senhor e se santifiquem. Clamem pela sua misericórdia. E aqui no final o Senhor me deu umas 2 passagens a respeito desse clamor, que é Salmo 74 e Salmo 79. E nesse dia eu fiquei com um pesar muito grande no meu coração, eu compartilhei isso com a minha irmã. Eu fiquei, assim, mal. A gente tem visto tanta coisa, né? Em questão de ter acesso na internet, a gente tem visto tanta coisa, tanta podridão, tantas pessoas que se apostam de títulos e aparência para poder demonstrar uma coisa que não são. Na verdade, essas pessoas estão se escondendo atrás do evangelho. E com isso, muitas ovelhas do Senhor estão se perdendo, estão sendo literalmente comidas e sendo repartidas para quem quiser. E o Senhor está irado com isso. O Senhor está irado com isso. O nosso papel é de buscar ao Senhor para nos santificar. Eu sei que é triste, eu sei que é pesado, a gente às vezes vê tanta coisa errada acontecendo e a gente quer se julgar às vezes até melhor. Nossa, não sei o que, olha isso e tal. Mas deixem o Senhor tratar. Porque quando a peneira do Senhor passar, porque é necessário. Na própria palavra diz que é necessário, o joio ele cresce junto com o trigo. E é necessário, vai ter uma hora que essa peneira ela vai passar e o trigo vai permanecer. Para finalizar, né, para completar, no final do ano, na verdade, exatamente do dia 31 para o dia 1º de janeiro, eu tive um sonho. Eu via, era como se fosse um galpão muito grande, esse centro de convenção, assim, que é muito grande, tipo Rio Centro. E aquilo ali, eu sabia que era uma representação da igreja. Só que eu via, dentro desse galpão, pessoas mundanas. Pessoas que são declaradamente ímpias e que até são contra, né, muitos princípios cristãos. E eu via essas pessoas, via rostos conhecidos e essas pessoas, elas iam como se fossem em bando, assim, indo, sabe, andando e olhando cada estande, era como se fossem salas, na verdade. E eu fui andando, acompanhando, eu tava ali só como uma observadora. Quando a gente chega nesse final desse galpão, as pessoas fazem a volta, assim, e fazem a curva, né, e voltam. E quando eu vou fazer a curva também, eu vejo que ainda tem bastante espaço ainda sem essas separações. E eu vejo também lá no finalzinho uma portinha pequenininha, muito pequenininha, pequenininha e baixinha. No momento que eu olhei aquela porta no sonho, eu sabia que era uma sala de oração. No sonho eu me indignava porque eu olhava para as pessoas e as pessoas não se interessavam em ir até lá.
Não tinha mais nada assim de atrativo, né? Da continuação ali no finalzinho do galpão, não tinha mais nada de atrativo. E aí elas não se interessavam em ir até lá. E aquilo me indignava, porque eu falava assim, peraí, mas ninguém vai lá? Ninguém vai entrar na salinha de oração? Ninguém vai querer orar? Ninguém vai falar com o Senhor? E quando eu me virava para ir ao encontro dessas pessoas, porque no sonho eu estava muito indignada com tudo isso, eu simplesmente parei e eu vi assim bancos com pastores. Eu sabia que eram pastores, né? Eu via todos eles de terno e gravata e no sonho eu tinha esse entendimento de que eu estava diante de pastores. Só que aí, quando eu via eles e me virava diretamente para eles, eu falava algo que eu não entendia. Eu não falei algo na minha língua. Era como se o Espírito Santo tivesse tomado a minha língua ali, minha boca naquele momento, e eu tivesse proferido alguma coisa contra eles, né? Uma advertência, uma repreensão. Porque a partir do momento que eu falo isso para eles e que eu acabo de falar, esses grupos, né, de pastores se separaram em 3 grupos. O primeiro grupo foi o grupo que ficou desesperado com aquilo que ouviu. Eles começaram a afrouxar a gravata, botavam a mão na cabeça e tiravam paletó e se desesperavam, alguns choravam e eles saíam. Eles iam pro lado de fora, eles entravam em pânico. Ou seja, alguma coisa dentro deles assim tinha, né? Eles tinham se comovido com aquilo que eles tinham ouvido. O segundo grupo era um grupo que não expressava nenhuma reação. Era como assim, o semblante deles não trazia nenhum tipo de reação, eles simplesmente ficavam assim só ouvindo. Tanto fez, tanto faz. E tinha o terceiro grupo, que para mim foi o pior de todos. Eles simplesmente debochavam. Eles simplesmente debochavam, eles riam. E não era pouco. E foi exatamente nessa hora que eu acordei. Assim, eu acordei tão angustiada nesse dia, tão angustiada. Eu compartilhei esse sonho apenas com uma amiga muito próxima, com quem eu compartilho algumas coisas assim mais profundas que o Senhor me dá. E às vezes mesmo sem entendimento, ela me ajuda muito nesse sentido. E eu fui guardando essas coisas, né? E já tem algumas semanas que o Senhor já estava me incomodando para poder gravar esse vídeo para falar sobre isso. Eu tinha um desejo de começar um canal. Na verdade, o Senhor já tinha trago isso ao meu coração. Não vou falar aqui nesse vídeo, eu vou deixar para um outro vídeo, né? Trazer esse testemunho do canal. E vai falar sobre obediência. E é algo que eu vivi recentemente, né? Nesse final de semana. Hoje é uma terça-feira. Algo que eu vivi nesse último final de semana. Ou seja, eu só tô gravando esse vídeo porque o Senhor falou assim, filha, você precisa entrar em obediência. Você precisa falar aquilo que eu trago no seu coração. Você precisa abrir sua boca. Você tá como uma represa, cheia, 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 e as comportas precisam ser abertas. Essa água precisa ser desaguada em algum lugar. E eu confesso que eu tô aqui, né, gravando esse tipo de vídeo especificamente com muito temor no meu coração. Como eu falei no início, não é um vídeo sensacionalista. Deus está vendo tudo que está acontecendo, né? No meio da sua igreja, no meio do seu povo, no meio do seu corpo. Né? Quando eu falo igreja, eu não falo templo, eu não falo estrutura. Isso não é igreja, né? A igreja somos nós, mas todos nós juntos, que é o corpo de Cristo, né? Em unidade. E Deus está vendo tudo que está acontecendo. Das coisas que estão levando as suas ovelhas ao matadouro. Então, o que eu tenho para falar para vocês é para encorajar vocês. Busquem ao Senhor de todo o coração. Não olhem para a liderança de vocês, não olhem para os irmãos de vocês, até se julgando maiores, sabe? Isso foi até algo que Deus também trouxe ao meu coração recentemente. Na verdade, já tem um tempinho, mas assim, ele vem, não sei com vocês, mas o Senhor vem trazendo coisas comigo, assim, muito. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada hora ele traz uma pecinha diferente. Então, já tem um tempo que o Senhor vem trazendo isso ao meu coração, que é a respeito dessa régua que a gente, né? São 2 réguas, na verdade. Primeiro, a régua moral, que é tipo, eu sou melhor do que o ímpio, porque pelo menos eu tô indo na igreja, então, né? Tô indo ali esquentar um banco. E às vezes a pessoa tá vivendo até de uma forma totalmente leviana, né? Só que ela tá ali esquentando um banco, tá ali com a carteirinha em dia, né? Com a sua vida religiosa em dia. Essa é a régua moral. E tem a régua espiritual,
que é tão pior quanto, que é a gente se achar melhor do que o outro, nosso irmão, na fé. Ah, eu sou melhor do que o meu irmão porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia, ou porque eu tenho o cargo tal, ou então eu sou líder de não sei o quê, então eu sou melhor do que o meu irmão, sabe? Eu sou melhor, a nossa igreja aqui é melhor do que aquela igreja lá, e aquela igreja lá, nossa Deus, aquela igreja lá é terrível. Olha lá o que eles fazem. Ih, é uma régua espiritual que as pessoas estão colocando, ou seja, duas réguas. E isso tem feito, tem trago, né, muita divisão dentro do corpo. E Deus não está satisfeito com isso. Então, assim, parem de se comparar, parem de querer ser melhor do que o outro, parem de fiscalizar a vida do outro. O Senhor está vendo. Ele mesmo vai tratar com cada um. Eu costumo dizer que a obra do reino, ela é uma obra em conjunto, né? Porque trata do corpo de Cristo. Só que o tratar de Deus, ele é individual com cada um. Então, assim como Deus trata cada um de nós, nos levando a uma vida de transformação, de santificação, que é um processo diário, aqueles que estão usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, isso aqui, ó, para poder tirarem proveito ou para poder ganhar fama, status, Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso e Ele vai tratar com cada um. E a gente precisa clamar por misericórdia, primeiramente para a gente, depois também para os nossos irmãos. Não é porque um está errado, não é porque um está caído, não é porque um está vivendo um erro, mesmo se dizendo cristão, mesmo de repente ainda ali na religião, né, de frequentar e tudo mais, que a gente tem que se gloriar e achar melhor do que a gente está melhor do que ele. A própria palavra de Deus diz assim, ó, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Não é aquele que está de pé, é aquele que pensa que está de pé. Ou seja, eu posso pensar que eu estou de pé, quando na verdade eu não estou. Quando na verdade eu não tô. A gente é falho, a gente erra todos os dias. Então, assim, busque o Senhor de todo o seu coração. Eu sei que a peneira do Senhor vai passar. Eu sei que o Senhor vai tratar com a nossa nação. Ele tem tratado já, mas assim, isso vai se intensificar. E Deus não vai começar pelo lado de fora. Deus não vai começar a tratar pelo ímpio. Não. Deus vai começar a tratar no de dentro. Então, vigie. Busque o Senhor, se santifique. Tem até um áudio da Camila Barros que eu gosto muito, né? Que é justamente, ela fala assim, eu vou orar sem vontade, eu vou ler a Bíblia sem vontade, eu vou botar uma pregação, essa mulher que grita. Mas sem vontade, eu vou ouvir, bota um louvor, sabe? Começa a buscar isso de maneira intencional, não espere pelo seu emocional, ah, já estou afim, sabe? Hoje eu estou querendo agradar e louvar ao Senhor, buscar ao Senhor. Ah, eu não estou sentindo nada, eu estou aqui orando, mas não estou sentindo a presença do Espírito Santo. Faça mesmo sem sentir. Busque o Senhor mesmo sem sentir. Pessoas maduras não vão buscar o Senhor só quando elas sentem. Elas não vão ficar presas a um emocionalismo, sabe? A um arrepio. Isso não tem nada a ver com a presença de Deus. Busque o Senhor todos os dias, de forma intencional. Eu comecei a editar o vídeo agora e eu percebi que eu não tinha finalizado o vídeo. Eu simplesmente falei o que eu tinha que falar e pausei ali. Eu tava bem nervosa, gente, gravando. Mas eu voltei aqui só para fazer esse final com vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, né? Já ativa o sininho, a notificação, deixa um like aqui nesse vídeo. O intuito desse canal vai trazer muitos temas relacionados à nossa rotina espiritual, testemunhos, trazer também aquilo que o Senhor traz ao meu coração, né? Como eu já disse no vídeo, sou uma represa. Não me orgulho disso, gente. Sou uma represa, né? Deus tem derramado muita coisa na minha vida e eu preciso derramar isso em outras vidas. E eu sei que muitas coisas que eu posso compartilhar com vocês, do que o Senhor já fez na minha vida, de cura, de transformação, eu sei que pode ser útil na vida de cada uma de vocês. Já adianto a vocês que um dos temas recorrentes aqui com certeza vai ser vida de oração ou coisas relacionadas à oração, porque é um tema que eu gosto muito e é para onde o Senhor sempre me conduz, para oração. Então é isso, gente. Obrigada, até o próximo vídeo. Beijo!